Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer essa pecinha que é a Sky, né, da Patrulha Canina, para topo de bolo. Olha só, ela ficou com 11 centímetros, já depois de seca. 11 centímetros. Então, dá para ser usada aí tranquilamente, né, para topo de bolo. Espero que vocês gostem dessa aulinha. Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês a fazer a Sky da Patrulha Canina. Aqui eu tô usando a massa magenta com um pouco de branco. Essa bolinha aqui é a bolinha de 30 milímetros para fazer o corpinho. Então, a gente vai cobrir, né, essa bolinha para fazer o corpinho. Como se fosse fazer o mesmo processo quando você vai encapar uma cabecinha, né? A gente puxa a massa pra cima. E depois vai envolvendo a bolinha. Olha só, depois que a gente cobre a bolinha por inteiro, aquele excesso que fica aqui em cima, mais feinho, a gente retira, tá vendo? E aí, você vai alisar bastante toda essa peça para ela ficar bem lisinha, para tirar todos os defeitinhos, tá vendo? Aqui é a parte onde tá a bolinha, que vai ser a parte de cima do corpinho. E essa partezinha aqui vai ser a parte do bumbum, que ela vai estar sentadinha. Eu apoiei aqui na minha bancada, né? Pressionei um pouco, para que ela pegasse um pouco o formato, tá vendo, ó? Para que ela fique sentadinha, olha só. E aí, a gente vai colocar para secar, né, por pelo menos 24 horas, pra gente poder dar continuidade. Olha só, pra cabecinha, eu tô usando massa ocre, misturado com branco, 50 gramas de massa e a bolinha de 40 milímetros. Então, assim, enquanto o corpinho tá secando, a gente já pode adiantar para fazer a cabecinha. O processo é o mesmo. Encapar a bolinha, eu vou dar uma acelerada aqui, uma adiantada e mostro já para vocês como é que vai ficar. Olha só, você vai fazendo esse movimento até formar como se fosse uma coxinha. Tá vendo essa partezinha aqui, que no caso ela fica mais feinha? Aí, a gente vai retirar essa parte, ó. Essa pontinha a gente tira. E aí, vai alisar bastante, voltar com essa massa um pouco, pra dar o formatozinho da cabeça. Pra fazer essa marcaçãozinha aqui da cabeça, eu usei essa estequinha aqui da Blue Star. Esses produtos você encontra tudo lá no site da MJ, tá, pessoal? Os produtos da Blue Star, placa, lá você tem massa, tem tudo. Aí, depois que eu fiz essa marcação, eu vou suavizar com essa parte da mão, ó. Eu vou suavizando. Ó. Tá vendo? O segredo é carinho, é paciência e alisar bastante. Depois dessa parte aqui, eu vou pressionar um pouquinho aqui no centro, que é para poder a gente colocar a parte da boquinha, do focinho, né, no caso, da cachorrinha. Aqui, se você quiser, você pode dar uma pressionada para poder ficar a parte dos olhos, né? Marcadinha a parte dos olhinhos.
Ó, tá vendo? E aí, quanto mais você alisar, mais bonita a sua peça vai ficar. Tira todas as marcações, tá? Ó. Para a parte do focinho, eu peguei a mesma massa ocre, adicionei mais branco para deixar uma corzinha bem clarinha. Aqui eu tenho 4 graminhas de massa. Eu fiz esse croquetezinho, né, na mão aqui. E aí eu vou deixar mais ou menos nesse formato assim, ó, tá vendo? Que é pra gente poder fazer a fuça da cachorrinha. Ui! A gente vai colocar nessa posição, onde a gente fez aqui, né? A gente vai colocar aqui e vai acomodar essa massa para fazer a fuça da cachorrinha. Vocês podem estar utilizando água ou creme, né, para biscuit, para estar fazendo essa união, né, para poder juntar, né, uma massa na outra, ou até mesmo poliflor, né? E aí você vai acomodar e alisar para poder essa massa se unir, essas massas se unirem, né? Ó. Até você ver que tá ficando legal. Olha só. Aqui a gente vai fazendo como se fosse o focinho, tá vendo? Pressiona um pouco aqui embaixo. E vai fazendo o focinho, ó. Você pode usar também a ajuda de um boleador. Aqui eu tô usando um pincel modelador para fazer essa parte da união. Você pode puxar um pouquinho, ó, tá vendo? Pra fazer essa parte como se estivesse subindo o narizinho. E aí, agora é assim, é carinho, né? É alisar pra poder ficar um bom acabamento. Ah, eu sujei aqui. Pronto. Olha só, nessa parte aqui, que foi que eu fiz? Eu peguei o pincel modelador, esse é o da Condor 104, tá até meio sujinho ele. E aí, eu marquei nessa parte aqui, ó, da bochechinha. E nessa outra aqui. Tá vendo? Aí, eu vim com essa estequinha aqui, da Blue Star. E fiz o cortezinho bem aqui, abaixo do focinho, dessa parte aqui mais alta. Ó, vim pra cá. E vim pra cá. Pra criar o lábio de baixo. Com uma agulhinha, uma esteca de agulha, né? Nesse caso aqui, eu tenho uma agulha de crochê. Mas você pode usar qualquer coisa, até mesmo um pincel modelador. Você pressiona, faz um pouco de força aqui embaixo, pra poder essa massa subir.
Depois você vem aqui do lado e do outro lado, que é pra fazer essa parte do lábio de baixo. E você, ó, tá vendo, ó? Também pode fazer com o pincel modelador. Vem pra cá e pra cá. E aí, você vai fazer o lábiozinho de baixo. Aí, agora é só o quê? Alisar. Sempre alisando. Você pode usar também, isso aqui é creme Nivea. E aí, você vai alisar e fazer o formatinho do rostinho, né? Para essa partezinha aqui dos olhos, a gente vai pressionar mais um pouco, né? Porque em tudo que a gente vai mexendo, né? Vai perdendo um pouco as marcações. Porque a Sky, ela tem uma manchinha, duas manchinhas, né? Mais escuras nessa parte aqui dos olhos. Aí, eu peguei a massa ocre, a mesma que eu usei na cabeça, só que aí eu acrescentei um pouco mais de ocre, para ela ficar um pouco mais escura. Aqui não dá nem pra pesar, gente, é menos de meia graminha cada bolinha. A gente vai sovar essas bolinhas. Toda vez que vocês forem fazer alguma coisa, né, com a massinha, sempre sova bastante, gente. Que é pra não ter perigo da massa rachar. Ó. E aí, faz a bolinha e achata. A gente vai achatar bem, pra deixar ela bem fininha. Que é pra gente poder colocar nessa cavidade, né, que a gente fez. Faz a bolinha e achata. A gente vai colocar aqui. Tá vendo? Ver se foca. Eu vou umedecer, vou colocar um pouquinho de água aqui, pra essa massinha poder grudar. Pra não ter perigo, né? Dela desgrudar. Coloca um pouco de água. Que aí ela vai colar. Olha só. Do outro lado a mesma coisa. Fica estranho, mas depois vai ficar legal. E aí, agora é só pressionar e alisar, que é pra poder essa massa unir, né, com a outra. E aí, você vai, coloca um pouquinho, passa mais um pouco de água e pressiona pra essa massa unir com a de baixo. Depois que eu alisei, gente, você pega, ó, o pincel modelador e vai fazendo isso aqui, ó, puxando, unindo essa massa. Depois que eu alisei, aí a gente vai vir agora. Deixa eu limpar aqui. Ó. A gente vai vir agora com... Pode ser o cabinho de um pincel. Eu vou usar esse pinta-bolinhas para fazer a cavidade do olhinho, onde a gente vai colocar a massa branca. Porque o olhinho da Sky, ele é rosa, né? Se eu tivesse o olhinho adesivo, o olhinho resinado, eu já ia colocar. Essa parte aqui, como eu tava dizendo, né? Eu furei, né? Com o pinta-bolinha. Abri a cavidade dos olhos. Aqui embaixo, eu tento deixar ele mais quadradinho, tá vendo? E aqui em cima, mais arredondado. E aí, toda essa parte que eu fiz, esse espaço, né? O buraquinho dos olhos, eu vou colocar a massa branca e alisar para deixar bem retinho. Para depois a gente vir com a parte rosa.
Depois que a gente faz essa parte aqui, tá vendo? Depois de preencher toda essa parte, o buraquinho, né, com a massinha branca, a parte dos olhos, a gente vai precisar deixar essa cabecinha secar. Antes disso, eu vou colocar o narizinho. Eu peguei aqui um pouquinho de massinha marrom, só um pouquinho mesmo. E aí, você faz uma bolinha, aperta assim, ó, pra formar tipo um triângulozinho. Ó, pra você colocar na pontinha do narizinho. Eu gosto de fazer um buraquinho, né, assim, pra encaixar melhor o nariz. E aí, você vai colocar um pouquinho, deixa eu ver se foca. Você vai colocar um pouquinho de cola branca, né? E aí, você vem com o narizinho e vai acomodar. E aí, você vai deixar essa cabecinha secando por pelo menos 24 horas. Porque assim, a gente tem que respeitar o processo de secagem, né? Senão não vai dar certo. Então, depois a gente continua. Eu vou dar continuidade com a parte da perninha. Você pode ver, pessoal, ó, o corpinho já tá bem seco. Eu deixei secando por 2 dias, tá? Aí é o seguinte, eu já adiantei uma patinha. E agora eu vou fazer a outra. Aqui eu tenho 3,5 gramas e aqui eu tenho 1,5 grama para formar as 5 gramas. Você sova, né, bastante, faz a bolinha sem rachadura. Como a minha massa tá bem fresquinha, eu só vou juntar aqui, ó, pressionar um pouco para essa massa se unir uma à outra, né? Deixa eu colocar mais pra cá. E aí, eu vou girar, né, para ela poder se unir. Vê só, tá vendo que ela ainda tá assim? Aí, o que é que eu faço pra ajudar, né, a unir? Eu posso pegar uma estequinha e aí eu venho fazendo esse movimento, que aí vai ajudar a unir, né, e fazer essa marcaçãozinha que tem da divisão de cores, né, da cachorrinha. Ó, não tem problema se ficar marcadinho, porque cachorrinho é assim mesmo, né? Tem um pelinho. Aqui eu continuo girando pra deixar ele um pouquinho maior. Ó, ela vai ficar em torno de 4,5 centímetros. Eu venho aqui na metade da patinha e vou girar, posicionar o meu dedo, girar. Para fazer essa cavidade, para facilitar na hora de dobrar a perninha. Depois que ela tá assim, eu venho e viro. Ó, tá vendo? Aqui, eu vou apoiar na minha tábua, na minha mesa, na minha bancada, e pressionar um pouquinho com o dedo, que é para formar a patinha, a parte dos dedinhos, né, no caso. Ó. E agora, você vai alisar, ajeitar, com todo amor e carinho, para ela poder ficar nessa posição, certo? Aqui, vocês vão pegar uma estequinha gravata para fazer 2 cortezinhos, que é como se fossem os dedinhos. 1, 2. Aqui vai ser os dedinhos. E aí, você pega o corpinho, né? E vai acomodar assim, ó. Tá? Apoia aqui na bancada, vem aqui do ladinho e vai acomodar as 2 patinhas. Pra ela ficar com as perninhas abertas. Eu mostro já como vai ficar. Ó, depois de colada, ela vai ficar assim. Tá vendo? Eu usei a colinha
branca, né? Tec Bond, PVA extra, porque no caso a minha massinha da perninha tá úmida, né? Olha. E aí ela vai ficar sentadinha nessa posição, porque aqui ainda vem a patinha da frente, que a gente vai fazer agora. Para a parte da patinha da frente, eu já adiantei aqui uma, para vocês terem uma ideia de como vai ficar. Aqui eu utilizei a mesma medida da perninha de trás, é a da frente, 3,5 gramas. E essa outra partezinha mais clara, 1,5 gramas. A gente vai unir, se precisar vocês molham um pouquinho ou passam um pouquinho de cola, né, para ficar mais fácil. Pressiona, é o mesmo jeitinho da perninha, né, da patinha traseira. Pressiona para fazer essa união e aí você vai girar. Tá vendo? Ó. Deixa mais ou menos com 4,5 centímetros também, tá? Aqui você vai, tanto pode usar o pincel modelador, né? Pra poder ir juntando essas duas massinhas. Como também pode usar a estequinha e ir puxando. Porque fica como se fosse o pelinho do cachorrinho, ó. E aí, você faz na volta toda. Ó. Que é pra poder ela ficar bem unida, essa massinha. Não tem problema de ficar as marquinhas, porque é o pelinho do cachorrinho, tá? Nesse caso aqui, a gente vai pressionar nessa partezinha aqui já do final, que é pra poder fazer a patinha da frente, né? Ó. Tá vendo? E aí, depois a gente vira aqui, pressiona mais um pouquinho contra a bancada, pra poder ficar nesse formatinho. E agora, você vai ajeitando, ó. Pressiona, aperta um pouquinho, gira, pra ela ficar assim. Agora, você vem com a estequinha de gravata, fazer as marcações dos dedinhos. Duas marcações. E aí, você vai, no caso, posicionar aqui no corpinho, né? E apertar um pouquinho pra poder ele juntar aqui. Depois, é só passar colinha branca, né? Pra poder grudar nessa patinha, pra depois vir o próximo passo, que é a parte da cabecinha. Deixa eu falar pra vocês o que foi que eu já adiantei, né? Olha só, a pecinha ela já tá seca. Eu demorei bastante, ó, tá bem sequinha. Então, pra adiantar aqui o vídeo, eu coloquei esse acabamento aqui na parte dos bracinhos. Esse aqui é só você pegar um pedacinho de massa, faz aquela minhoquinha e coloca aqui. Se a sua massinha tiver úmida, não precisa de cola. Se ela não tiver tão úmida assim, então você vai e coloca um pouco de cola. Pra parte aqui da coleirinha, né, são 2 graminhas de massa branca. Então, você só faz achatar a bolinha, né, coloca aqui. E aí, eu uso arame galvanizado, número 18, para poder fazer essa união, né, do corpinho com a cabeça, para segurar. Eu não gosto de usar o palito, porque o palito ele pode quebrar. Pra aqui também, eu já aproveitei, já pintei os olhinhos. Eu usei essa tinta aqui,
tinta acrílica brilhante, tá vendo, ó? A cor dela é o rosa. Com o pinta bolinhas. Depois eu vim com... Aí você espera secar. Depois você vem com o preto, acrílico brilhante também. Com o pinta bolinha, no caso, um pouco menor. Aí você vem e faz a marcação pretinha. Depois que secar, você vem com a tinta branca, também acrílica. E dá 2 pinguinhos brancos para poder fazer o ponto de luz, né, do olhinho. Para os cílios, eu usei um pincel. Eu vou até pegar ele daqui a pouco para vocês verem. Eu pintei também com a tinta acrílica brilhante os cílios e a sobrancelha. Aí, para aqui, para essa partezinha do cabelinho, vocês só fazem abrir umas massinhas, né, as minhoquinhas, e vão colocando aqui, deixar nessa posição, porque aí depois a gente vem com a massinha, um rosa um pouco mais claro, tá vendo, do que o tonzinho daqui do corpinho. Eu usei esse joguinho aqui da Blue Star. Eu usei o maior do kit, desse kit aqui. Aí eu usei o maior, abri uma massinha fininha, cortei, e aí depois eu venho só aqui acomodando na cabecinha. Você vem alisando, ajeitando, que aí ele vai acomodar. Se precisar, você abre um pouquinho, e aí você vem pra poder colar ele aqui na cabecinha, pra gente fazer a partezinha do capuz, tá vendo? Olha, tudo isso aqui, no caso, foi a massinha que a gente alisou bastante pra poder ficar com esse acabamento. Pessoal, olha só. Aqui eu já coloquei, né, a touquinha. Eu cortei 2 tirinhas e coloquei aqui de cada lado, tá vendo? Que é pra poder ficar assim, ó. Aí eu peguei uma massinha, uma tirinha da mesma cor da roupa, né? E passei pela volta toda. Essa partezinha aqui é uma bolinha de 1 grama. Cada coisinha dessa aqui, que é o do óculos. Você vem com um boleador, faz a bolinha e achata. Aí, vai dar esse formatinho aqui. Pra parte da orelhinha, eu tô utilizando aqui 10 graminhas de massa, dessa mesma cor, mais escurinha, do contorno do olhinho, que é a mesma dessa daqui também, do cabelinho dela. Aí, você faz uma bolinha sem rachadura, depois uma coxinha. E aí, você vem com a estequinha gravata e faz essas marcações, que é pra gente colocar aqui assim. Ó, vou fazer nesse outro. Gente, não repara as crianças, viu? Ó. Não tem segredo. Olha só. Faz com carinho. Olha. Depois a gente vai terminar de alisar para dar todo o acabamento. E aí, agora é só colar aqui nessa posição. Eu finalizei aqui a pecinha para poder colar, né? Aqui, tanto a base também de acrílico. Eu utilizei essa colinha aqui da Tec Bond, número 2. Para as outras partes, no caso, quando a massinha tá úmida, né? Que você vai colar, eu utilizo a PVA extra, também da Tec Bond. Para fazer aqui o detalhezinho da pinturinha, do símbolozinho, né? Eu usei a tinta acrílica brilhante. Para os cílios, eu utilizei esse pincel da Condor, é o 42200.
tanto para fazer os cílios, como para fazer os detalhezinhos aqui. Essa bolinha aqui maior do símbolozinho, eu fiz com um marcadorzinho, um protetorzinho de pincel. E aí, eu só fiz melar ele na tinta, né? Vim aqui e carimbei. Eu aproveitei aqui, fiz uma mochilinha para as costas, né? Isso também fica a critério. Para o rabinho, eu usei a mesma massa da orelhinha, que é a mesma massa também daqui, dessa parte mais escurinha do olho. 2,5 graminhas para fazer o rabinho, tá vendo? E assim ficou a nossa pecinha, depois de finalizada. Aqui não tem, menos de meia graminha, ou meia graminha de massa, né, para fazer a parte do símbolozinho. E assim, pessoal, muito carinho, né, muito amor. E assim ficou a nossa pecinha finalizada, né? A Sky, da Patrulha Canina para topo de bolo. Quando vocês forem fazer, capriche, alisem, tire as marcações, né? Para poder ficar um acabamento bem feito. E é isso aí. Até a próxima aulinha. Um beijo para vocês.